mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Você, pelas empresas que você passou, qual empresa você acha que teve um processo de vendas, um modelo de vendas mais redondo, assim? Eu acho que cada empresa teve uma característica diferente, né? Porque são grandes empresas de vendas, né? Tudo empresa... talvez pela minha experiência mais próxima, o meu último desafio foi com a Salesforce. A Salesforce talvez ela fez uma disrupção no mercado mundial por trazer um modelo de venda diferente, ou seja, ela começou a vender a oferta, ela passou a ser mais democrática. Então ela criou uma oportunidade de mercado e ao mesmo tempo gerou uma dificuldade para os competidores. E em contrapartida ela implementou métodos mais modernos de ligação, de processo de venda, etc. Que todos os outros passaram a usar depois. Né? Então eu acredito que a Salesforce talvez é a empresa que menos tempo faz que eu tive um impacto de crescimento. Porque eu passei em empresas que me ensinaram muito mais a gestão de vendas, método, visão. Por exemplo, eu participei de empresas que tinham 70 etapas para fazer uma venda. Caramba. Caraca. 70 etapas para saber, por exemplo, uma coisa típica... Se eu pegar um processo de vendas, pense o seguinte, eu sou um vendedor. A maior parte da gestão dos vendedores erra porque pressiona o cara a ter negócio para fechar. E quando tu não sabe como trazer negócio, qualquer negócio é negócio, porque tu precisa ter alguma coisa. Então, normalmente, tu não é tão crítico na fase de qualificação. Aí tu tem um monte de lead, ou um monte de cliente para poder vender na mão, mas esses caras não vão comprar, porque tu falhou no processo mais importante, que é botar no processo quem de verdade deveria estar. Então, tem empresa que faz 70 atividades para garantir que tu não erre nisso. Exemplo, tu tá falando com o dono do circo? Porque eu vou vender um leão. Aí vai lá, fala com o palhaço do circo, ele manda, o teu leão vira cambalhota? Vira. Aí a gente gasta 3 meses querendo vender pro cara e diz, não, beleza, agora eu vou levar pro dono do circo ver se ele quer comprar. Aí o dono diz que não quer nem ter bicho mais. Então, desde as coisas básicas, assim por diante. Mas para mim, voltando, talvez o modelo que a Salesforce trouxe ao mercado, que é o modelo que atende desde o pequeno até o muito grande, ele possa ser mais amplamente utilizado no mercado, né? Porque as outras eram modelos, digamos, mais robustos de processos internos e talvez nem todo mundo está nessa fase, né? E o modelo que eu vi lá na Salesforce é um modelo mais... não vou dizer democrático, é um modelo mais fácil de adaptar. Mas como que era o modelo lá, só pra gente... É que na verdade é assim... Ou não pode falar isso? Não, pode, porque isso Explica o que é a Salesforce também, rapidamente, pra galera. O cara qual que é o produto que você vendia e qual que era o modelo de venda disso daqui? Então vamos lá. Primeiro lugar, assim, quem são essas empresas? Quando a gente fala Microsoft, fala Oracle, cada uma remete a um nível de solução de mercado. Em todas elas eu trabalhei com a mesma linha de oferta, que é solução de Customer Experience. CRM, marketing, coisas assim. Todos produtos fantásticos. Na Salesforce é uma empresa que só faz isso. Ela hoje é a maior empresa do mundo do Business Enterprise para aplicação de negócio, né? É uma empresa que, sei lá, deve ter hoje 100 mil, 130 mil funcionários e nasceu há 22 anos atrás com o objetivo de que você não compraria mais o software e sim você alugaria ele. Isso permitiu muitas empresas terem acesso a alguma coisa já pré-pronta do que ter aquele alto investimento para passar às vezes 6 meses, 8 meses de começar a usar. Então esse foi o grande impacto que eles levaram. E para vender nesse modelo tem que ser inteligente, porque tem que ser escalável. Modelo cloud, nuvem, como todo mundo fala. Então ela criou um modelo de venda que baseava, vamos segmentar, existe a venda para clientes maiores, que aí obviamente existem etapas a mais, mas vamos pegar o tradicional. Eles vão criar modelos que o mercado chama de inbound, que é o quê? É quando eu gero ativos no mercado, exemplo, publiquei um artigo no LinkedIn, publiquei um e-book, publiquei no Instagram, ou seja, eu gero conteúdos que de alguma forma algum cliente um dia vai bater no conteúdo e vai dizer, interessante essa empresa, eu quero ir e obter mais informação dela. Então, é um inbound, o cliente chega até a empresa. E aí ela mudou o conceito que o mercado antigamente, o cold call era telemarketing, né? Você ficava ligando para os caras, o cara não quer te atender. Ela começou a criar etapas para que tu passasse a ser uma pessoa já conhecida pelo cliente quando eu ligasse para o cliente. Então, eu ia lá curtir o teu LinkedIn, eu ia lá fazer um comentário. Ou seja, uma vez que tu vinha até mim, eu mesmo assim me interagia contigo a ponto de esquentar a nossa relação. E, de uma forma bem genérica, com isso ela começou a esquentar a parte mais importante, que é a parte quando a gente começa a dialogar, né? Tem um cara chamado Chris Voss, ele tem um livro que é... Eu não lembro em português, Never Split the Difference, eu não lembro em português. Eu acho que é Negocie como depende da sua vida.
coisa assim. Né? Eu fiz um treinamento com ele, e ele traz uma questão muito importante que é assim, o maior problema em vendas começa quando o cliente não responde. É que nem com um sequestrador. Se você fala e o cara não responde, aí tá com problema. Agora, se eu ofereço alguma coisa para ele e ele diz não, bem, já estamos conversando. Então agora é uma questão mais de gerar valor. Então a gente trabalhava nessa primeira etapa de gerar valor. Né? Conseguir resposta para ir trabalhar gerar valor. E a um ponto que a pessoa conseguia estabelecer gerar valor, o papel dele não era vender. Era apenas garantir que a qualificação estava adequada. E aí ele entregava para um vendedor, porque aí o vendedor fazia a venda. Então a gente segmentou papéis. Tem pessoas que trabalham só para gerar contato, gerar conexão e entender se faz sentido e se tá passar adiante. E com isso, globalmente, a empresa consegue ter métricas. Eu não vou dar as métricas precisas, eu vou dar um exemplo, tá? Se de cada 10 pessoas que entram eu consigo qualificar 4, de cada 4 eu vendo para uma. Bem, é um modelo previsível. E é batata. Sim. Aí quanto mais tu ajusta o modelo, melhor tu vai ter essa dinâmica. E aí é receita previsível. Não, cara, quando eu li o livro Receita Previsível do Aaron Ross, né, que é um cara que ajudou muito o seu Ajudou muito, trabalhou lá. Eu gostei muito de começar pelo título. O título dele é Receita Previsível. Olha que legal, é o que todas as empresas buscam. Receita previsível, olha que dor simples através de um título de 2 palavras, não é? E a gente que vende, a gente sofre com sazonalidade. Né? Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresa de chocolate. Cara, quando eu trabalhei na Hershey's, acho que 60%, 70% das empresas de chocolate vendiam na Páscoa. Uma outra parte grande no Natal e, cara, o resto, né, acabou. Então, se você não fizesse uma boa venda naquele período, já era para você. Então, o que você quer? Receita previsível. A gente também passa por isso, né? Então, quando você lê o livro, você começa a entender que, cara, quando você tem métricas e um modelo, você tem algo de muito valor. Quando você vende esporadicamente, você tem muito menos valor. Então, o que a gente busca no negócio? Um modelo de vendas testado e validado e que possa ser replicado para que a sua empresa escale com saúde, não é? Então, no passado, quando eu ligava 100 vezes por dia lá, eu ligava e eu não era atendido. Eu era atendido por pouquíssimas pessoas. Então você imagina, eu não lembro agora dos números, mas eu ligava para 100 pessoas, por exemplo. Lá no comecinho. Dessas 100 pessoas, vamos supor que 10 me atendiam. E vamos supor que dessas 10, cara, 2 falavam comigo. E dessas 2, uma me mandava me ferrar. Então, cara, eu tinha uma pessoa que conversava comigo, mas eu nem sabia se ela tinha dinheiro. Né? Então, olha, eu já tenho uma métrica aqui. Então, essa métrica diz o seguinte, diz que o vendedor aqui está passando a maior parte do dia procurando alguém e não necessariamente vendendo. Por isso que, cara, quando a gente olha para a receita previsível, a gente, pegando o modelo do Aaron Ross, né, ele quebra o processo de vendas em várias partes. E uma das partes mais importantes é a qualificação e não a venda em si. Então ele tem uma pessoa que foca só em qualificar. E encontrar uma pessoa que tenha o perfil correto para que um vendedor venha e use o tempo dele. Porque você começa a entrar numa espécie de buraco negro aqui. Porque olha só, imagina que eu sou um vendedor incrível. Sou o melhor vendedor que tem. Eu ganho muito dinheiro, eu tenho um salário alto. Só que, cara, se você me botar na frente de qualquer um, eu consigo vender. Mas você não me dá essas pessoas. Então eu preciso passar 90% do meu tempo indo atrás de alguém. Cara, você está desperdiçando a hora de um vendedor incrível. Né? Então faz sentido você colocar uma nova etapa antes para você qualificar, né? E você colocar a gente certa na minha mão. Pergunta. Como fazer, então, para vez de você ter que ligar para 50 pessoas para achar uma pessoa para talvez vender, qualificar melhor sua base para você conseguir fazer tudo isso? Então, processo. Né? Então, olha só, lá atrás, eu ligava pro cara. Eu fazia isso, não é? Só que eu era um cara, que por mais que eu não ganhasse muito no tempo, né, naquele período, eu era um cara qualificado. Né? Só que eu perdia muito tempo indo atrás de alguém. O que a gente fez? Adicionou uma nova camada. Né? Então, a gente criou um modelo lá atrás, que foi muito do que validou a gente como escritório de investimentos, que a gente fez o seguinte, a gente tinha cold call, então a gente tinha uma área de cold call, que era uma equipe, um exército de pessoas que ligavam o tempo todo. Essas pessoas ligavam, tomavam muito não. Só que na escala, elas conseguiam ter alguns sims. E esses sims eram passados na época para mim. Porque aí eu passava o meu dia fazendo reunião. Então eu passava o meu dia vendendo.
E aí, quando eu vendia, aí eu passava esses clientes para o nosso atendimento. Então, a hora do Thiago era muito mais bem utilizada e a gente tinha pessoas mais júniores qualificando esses caras. Então, eles não vendiam, eles qualificavam. O Thiago vendia e a gente mandava aqui para um atendimento. E se a gente for olhar para hoje, né, eu acho que um dos maiores problemas na venda é você tentar vender a coisa certa para o cliente certo no time errado. Na época que você fazia a reunião, tinha uma taxa de conversão alta? Reunião era mais de 80%. Era muito alto quando eu fazia reunião. Era muito alto. Era uma das Caraca. mais altas que existiu na época. Então, Era tipo muito assim, alto. de 100% do seu tempo, você ligava e talvez tinha um sim pra conversar, Sim. que daria, tipo, sei lá, 1% de conversão pra 80%, porque outra pessoa já tinha feito filtro antes. Exato. Ó, eu fiquei Isso é confuso bizarro. aqui numa parte. Se eu tô confuso, talvez outros primos estejam confusos. Como que você... Eu não consegui tangibilizar essa questão da qualificação Não, pega um exemplo Do- simples. Vamos da pegar um exemplo. parada, assim, do como que você deixa o cara qualificar para você entregar, por exemplo, o vendedor ali, pô, esse cara aqui, o cara que vende Play 5 por telefone, é um comprador de um potencial de Play 5, entendeu? Então, a pergunta que tu tem que fazer é: qual é o perfil de quem compra um Play 5? Ele vê necessidade, ele já identificou, ele teria por que usar, ele teria algum filho, entendeu? Tu vai elencar características que elegem ele a oferta. Tá bom. Então, o que que tu faz quando... Porque, por exemplo, eu posso fazer um post e a pessoa chegou até mim, mas daqui a pouco o cara não tem dinheiro para pagar agora, ele tá comprometido. Então, não adianta eu querer vender para alguém que não tem dinheiro. Então, ele não é o momento certo para tentar fazer oferta. E por que eu vou pegar um vendedor que tem um nível de conversão alto e colocar esse cara lá? Então, antes eu vou validando as pessoas. Entendi. Conversamos o equity antes no início. Por que a gente faz a aplicação? Não é só para a gente vender melhor, mas também para garantir que a pessoa vai absorver o que a gente quer entregar. Então, muitas vezes, eu tenho que dizer para o cliente, olha, não é o teu momento, tem outros caminhos para tu chegar nesse ponto de absorver o conhecimento que a gente tem. Então, eu qualifico que a pessoa tem o perfil. Aí ela vai para um vendedor. Só que aí vem um segundo problema. É que isso aqui já resolve 80% dos problemas das empresas. Só que imagina que vai acontecer, começou a ir bem o processo. Aí o Thiago, que conseguia fazer 5 reuniões por dia, vamos dizer, por hipótese, ele começou a fazer 25 por semana. E começou a ter 30 leads qualificados. Aí já começou a mudar. Então, o que as empresas esquecem é que elas podem qualificar depois de ter qualificado. Puxa, ficou confuso. Ó o exemplo. 30 pessoas se ativaram essa semana que o Thiago iria visitar. Quais comportamentos elegem uma pessoa que tem mais probabilidade de comprar e outras menos? Eu vou definir isso. Isso é um processo. Exemplo, se o Kaique abre todos os e-mails que eu encaminho, ele tem uma pontuação maior, porque ele está interessado. Se ele visualizou a proposta 2 vezes, ele está interessado. Ou seja, eu vou dando uma pontuação. Isso chama lead score. Legal. E aí eu posso dizer pro Thiago um negócio que é mais top ainda, que é ao invés de ele visitar 25 aleatórios qualificados, eu faço ele visitar os 25 mais prováveis para comprar, além de qualificado. Aí eu posso mexer, porque aí vem a minha crítica de funil de vendas, né? A gente aprendeu no senso comum que venda é funil. Por que é funil? Porque entra uma quantidade em cima maior e sai menos. Mas podia ser um cano. Não tem nenhuma regra de negócio que diga que eu não posso... De Aí cada ia ser 10 bom. pessoas que entra, 10 sair. Pô, ia ser bom, Né? hein? E aí a gente só olha pro topo do funil. O pessoal só quer botar mais gente. E, na verdade, se eu mudar o funil para quanto mais cano, melhor. Desculpa. Calma aí, Kaique, calma aí. Assim, quando a gente está falando da qualificação, né, do cliente, a gente tem que sempre imaginar o seguinte: imagina que você tem num eixo aqui, você tem a probabilidade de você fazer uma venda. Né? E aqui você tem a receita potencial de um cliente. Né? Então imagina que aqui você tem o que você busca, que é a maior probabilidade de fechar versus a maior receita potencial. Então, quando você descobre que existe, né, essa possibilidade, você começa a desenhar quem são as suas personas. Né? A gente geralmente chama isso aqui de o perfil ideal de cliente. Então, seu perfil ideal de cliente. Cara, quem que é o perfil ideal de cliente do Equity+, que é o treinamento que a gente falou de imersão? Poxa, muito provavelmente tem alguns perfis ideais, mas um deles é um empresário e, cara, que está crescendo, está faturando, está ganhando dinheiro, já tem aqui mais ou menos 20, 25 funcionários, né? Já fatura aqui mais de 3, 4 milhões de reais, e aí ele sente que ele precisa organizar o negócio dele para ele continuar crescendo com saúde e poder escalar mais. Esse é o cara que ele vai ganhar muito dinheiro depois do nosso treinamento, ele é um cara com alta probabilidade de fechar, então ele está aqui. Agora imagina um cara que ele quer crescer muito, só que ele está faturando 100 mil reais por ano. Você fala, putz, cara,
esse cara aqui até ajudaria ele, mas não vai conseguir pagar o quanto custa esse treinamento. Ou não é, né? não é o momento. Ou Não é a isso, hora é o pra ele. timing. Ah, não é hora. Então, por isso que o que a gente vai fazer é qualificar esse cara, só que o segredo está realmente no modelo das coisas. Então, olha que interessante, a gente tem primeiro a descoberta. Né? Primeiro a gente precisa, cara, ter um campo de descoberta. Eu preciso pescar, eu preciso jogar, cara, a isca aqui para várias pessoas. E aí eu vou angariar várias pessoas interessadas nisso. Quando eu capturo aqui esses peixes, eu preciso começar a separar, cara. É o dourado, é o sei lá o quê, é o Nemo, é a Dorothy, não sei, eu preciso começar a separar, não é? Como que eu separo isso? Através de perguntas. Perguntas, né? E essas perguntas, elas vão sendo inseridas em algum sistema. Então é importante a gente ter algum sistema. Não dá para fazer isso daqui artesanalmente. E aí esse sistema vai me cuspir os clientes que merecem mais a minha atenção e aqueles que não merecem tanto assim a minha atenção. E aqui é onde a gente começa a pegar. Por quê? Porque a gente gostaria de falar com todo mundo, mas não vale a minha hora. E como negócio, se eu for falar com quem não é meu perfil, eu não vou conseguir ter um negócio sustentável. Então, para quem não vale a minha hora, eu trago para um atendimento digital, um processo, um fluxo digital, e aqui eu trago para um humano. Só que mesmo quando eu trago para um humano, eu tenho um problema. Porque, pô, se eu vou falar com todo mundo, mas mesmo assim não estão qualificados o suficiente, vou passar meu dia falando com pessoas que talvez não comprem. Então aí eu adiciono uma camada de alguém que qualifica, que é alguém que vai ligar para falar, olha, é isso mesmo? Você é esse cara, me fala mais sobre você. E aqui entra outro site legal. O vendedor, ele não tem que falar mais sobre o produto dele, ele tem que falar mais sobre o cliente. Né? Então, geralmente a gente acha que vender é falar, olha, meu produto faz isso, ele faz aquilo, essa transformação, é isso. Não, a venda, especialmente para tickets um pouco mais altos, é uma venda consultiva. Então, eu quero saber qual é o problema do cliente. Porque se eu descubro o problema do cliente, e eu lembro que eu fazia reuniões de 1 hora e meia, e às vezes eu passava 1 hora e 20 conversando com ele, perguntando. Quando eu descobri o problema dele, eu comemorava. Porque quando eu descobri o problema dele, eu descobria qual era a minha brecha. Era essa brecha que eu ia atacar, e não a outra. Então imagina que eu vendo investimentos. Eu cuidava do cliente, eu cuidava da carteira dele. Ele tinha vários investimentos bons. Mas eu descobria, depois de 1 hora de conversa, que ele tinha, cara, uma previdência horrível. Quando eu descobria isso, eu falava, agora eu achei minha brecha. Se eu quisesse falar daquele outro investimento dele que era bom, ele ia falar, não, mas aqui não precisa. Relacionamento dele com o gerente, não, mas meu relacionamento é bom. Então eu não vou atacar ali, eu preciso descobrir aonde eu posso agregar. Aí você fala, você sabia que você tem uma previdência horrível? Ele falou, como assim horrível? É, exato. Então, pensa, você, cara, vai falar com o empreendedor. Como que tá o marketing da sua empresa? Perfeito. Pô, eu não quero falar que eu vou ensinar marketing, porque não vai pegar ele. Sim. E sua visão tá bem desenvolvida? Incrível. Falei, caramba. Cara, e departamento de compras? Redondo. Falei, caramba. Mas o site tá meio bugado. Então, assim, você vai perguntando, porque aí chega uma hora que ele fala assim, e pessoas? Putz, cara, não consigo reter ninguém, tô com um problema gigantesco e tal. Aí você fala, cara, é justamente isso que os empresários que viram meu treinamento comentam. Porque geralmente estão numa fase onde está tudo redondo, mas está difícil a retenção de pessoas. E assim a gente soluciona dessa forma e tal. Então você precisa descobrir a brecha na venda. Porque quem falar primeiro perde. Entendeu? Então você precisa perguntar e descobrir qual é a brecha. E quanto mais pergunta, mais você vai aprendendo o cliente. E daqui a pouco tu pode até mudar a tua oferta. Entendeu? Uma coisa é, eu quero qualificar para vender porque eu entendi que tem um mercado grande. Mas às vezes a gente pode se surpreender de daqui a pouco... Vou dar um exemplo mais do dia a dia pessoal. Mas diga que eu tenho uma loja de roupas. Simples. Todo dia entram 25 pessoas para comprar. Todo mundo pergunta, e como é que foi o dia? Ah, vendi 3, vendi 5. Em vez de entender por que não vendeu. Então tu imagina, se cada 25 clientes que entram na minha loja, 20 não compram, se eu souber o porquê que os 20 não compram, amanhã eu vou abrir a loja diferente. Para não fazer com que 20 não compram. E vou tentar vender para esses outros 20 que vêm. Então, às vezes, vendas, o pessoal só olha como agredir, só como ser interesseiro e não como ser interessante. Então, por isso que eu digo, vale para qualquer um processo. Ah, eu tenho uma lojinha, eu vendo, sei lá, caneta. Cara, tu pode fazer ser melhor. É isso que eu ia perguntar. Pra, sei lá, uma lojinha online, esse processo funciona? Porque eu acho que eu já caí num processo e eu comprei, no sentido que, tipo assim, eu entrei no site, cliquei num produto, aí depois eles me mandaram um e-mail e falaram assim, eu vi que você se interessou por esse produto. Aí eu cliquei de novo no e-mail e não comprei, eu achei caro. Depois de 2 dias eu recebi um cupom de desconto. Eu falei assim, agora dá pra comprar. E eu comprei. Então eu caí na pontuação do e-mail da lojinha e acabei comprando um produto porque eles fizeram uma oferta melhor. Foi por causa disso? Não, Porque, provavelmente, né? Eles têm um lead scoring e eles veem que, poxa, o cliente entrou no site deles, clicou no anúncio, clicou no produto, foi pro, sei lá, checkout ou pra página de vendas, não comprou. Pô, se ele entender o seguinte, você tem interesse. O que faltou?
preço, dinheiro, alguma coisa assim. Eles né? arriscaram, né? Eles te Então, deram um eles- preço achando que era preço. O que eu não recomendo, né? Porque vender com desconto, tu vai perder esse cliente em breve. Se ele veio pelo desconto, ele vai embora pelo desconto. Então, Né? é uma outra dúvida que eu tenho também, é tipo assim, o desconto é o melhor jeito de você reter um cliente? Ou de você adquirir, né? Eu por adquiri exemplo, um cliente? eu tava vendo que a Shopee tava tendo um pouco de ruído em relação a isso, porque eles estavam dando muito cupom, a iFood fez muito isso também, né? Muitas startups fizeram isso para captar cliente, e aí chega uma hora que você precisa parar de dar cupom pra caramba, senão não fecha a conta. Aí cria uma cultura de tipo assim, não, mas não tem nem cupom Pô, nessa loja mas os caras não agora. estão dando mais cupom, Mas não cuidado, sei o que né? lá. Tem estratégia de Né? mind share e tem Entendi. estratégia de venda. A estratégia deles é mind share. Eles querem fazer com que tu... Pensa na Amazon. Em 1996, quando a Amazon começou a vender pela internet, ninguém comprava pela internet. Então, existia uma restrição muito grande, uma dúvida. O que eles trabalharam? O mind share das pessoas de entender. Compra comigo que não dá problema. Depois que eu criei o mind share associando, basta eu entregar bem, vou crescer. Cara, assim, ó, quando você está estruturando o seu modelo de negócios, é importante você ter dados. Né? Não precisa nem ser nada muito estruturado, mas você precisa ter pelo menos o seu CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e minimamente ou um faturamento ou LTV do seu cliente. Eu diria assim, o quanto que o seu cliente vai pagar em algum O produto. LTV é... Seria o lifetime value, né? Seria o valor do seu cliente no tempo. E o CAC? Seria o custo de aquisição do cliente. Então imagina assim, ó. todo Imagina mundo que, saber, né? cara, eu vendo livros. O Bush está com um livro dele ali, aliás, um livro muito bom. E imagina que eu faço anúncios para adquirir esse livro. E aí vamos supor que eu gaste R$20 para fazer uma venda desse livro. E o Bush venda esse livro por R$40. Fecha a conta? Se você pensar logística, outras coisas, não vai fechar a conta. Vamos supor que seja só isso. 20 e eu vendo por 40. Fecha a conta? Fecha, 20 conto. Ó, Fecha, não fecha? Eu gasto 20 de CAC, esse é o meu custo de aquisição. E, cara, e eu vendi por 40. Agora, se eu disser que agora esse livro tem R$15 de desconto e eu colocar tráfego para você vender isso daqui e o tráfego ficar tão barato pela conversão que você pague R$2, né, no tráfego por cliente, você dá R$15 de desconto e você vende por 40. O que é melhor? O tráfego e 15 Essa reais segunda desconto. modalidade, Sim. porque aí você teria um custo de aquisição de R$17 Sim. e venderia por 40, não é? Então, quando você dá um desconto, você geralmente está usando isso daqui como custo de aquisição do cliente. Tá? Então, você pode dar um desconto como estratégia. Qual que é o ponto? O ponto é que você vê que os bons vendedores, geralmente, eles não falam o preço antes de falar o valor do que eles estão te vendendo. Então, o Lucão sabe. Ele vai falar com alguém, né, alguma parceria, alguma publicidade. Ele não fala, não, é tanto. Ele fala, não, peraí, antes de falar, deixa eu te mostrar o nosso projeto. Aí ele começa, cara, olha o nosso tamanho, olha quem somos nós, olha o nosso impacto, olha o que a gente vai fazer. Aí Olha você os encanta números. a pessoa. Por quê? Porque aí você joga a âncora na mente da pessoa. E quando você joga a âncora corretamente na mente do vendedor, do comprador, ele vai imaginar algo, então ele está com uma expectativa. E quando você dá um preço abaixo da expectativa, você ganhou dele. Então o segredo é você conseguir criar, né, um alfa entre a expectativa, né, aqui em cima na verdade, e o preço. Aí você consegue vender. O problema é que quando você fala do preço, você já setou a âncora. Então é muito mais difícil você inverter essa ordem. Por isso que o bom vendedor, ele nunca fala o preço antes de entregar o valor do produto. Ele sempre desenvolve um pitch com você. Entendeu? Qualquer projeto é sempre assim. É sempre o valor, aquela coisa, a música mexe com a emoção, aí depois ele bota o preço ali. Já parou pra pensar que... Agora faz todo sentido a Apple primeiro fazer aquele show incrível e mostra componente novo, câmera, funcionalidade, o iPhone novo mudou a câmera da esquerda para direita e agora ele vai custar. Já viu as lojas mais. chiques, como que são? Elas, não vê o preço. Dificilmente você tem o preço Você na não vê o vitrine. preço. Você tem lá o relógio, tu fala, nossa, que animal, aí você vai ver. O preço Aí- tá lá embaixo na vitrine, no chão, assim. Aí você fala assim, ó, quanto que é esse relógio? Ele fala assim, quer ver? Vem cá, senta aí. Aí senta, aí já Já ferrou. era. O cara já vai abrindo Bota a luva. Já era. bota a luvinha, fala, quer um cafezinho? Nem falou o preço. Aí, eu quero. Aí vem numa xícara com um filetinho de dourado. Oferece um xanxan também. Não sei o que lá e tal. Você fala, caraca! Aí bota no seu braço, vê o tamanho, experimenta. Bicho, Botou é uma no loucura. braço, já era. É. Botou no braço, já era. Tem que né? levar só por honra. Você já viu como você sempre acaba pagando mais numa concessionária do que o preço que você viu que ia pagar?
Você fala, 100 mil reais o carro. Você fala, beleza. Quando você vai comprar, deu 170. É, porque você levou banco de couro, os tapete e um pneu a mais. Entrou multimídia. Tipo, você vê aquele carro apresentado com todos os acessórios, que, sei lá, custa 170 mil. Aí você fala, quanto que é esse? Ele fala, esse daqui, o básico é a partir de 120. Aí você fala, oh, legal. Aí você começa a ver, tal, quando você vê, ferrou. Entendeu? Aí você fala assim, vou tirar o multimídia. Eu falei assim, pô, mas o multimídia, todo Você carro sabe que a hoje- estratégia desses carros, o carro, eu brincava lá no sul, que era o X com ovo, né? Que é o completão, né? Normalmente ele não é feito para ser melhor custo-benefício, mas ele é feito para ancorar a tua ideia do que é o dinheiro. Ah, É que nem vitrine. Pega a vitrine de uma Rolex. Tá lá um Rolex no cantinho lá, 350 mil reais. Mas por quê? Já te ancorou a entrar qualquer relógio diferente, tu já compra mais barato. Loja de decoração, tem uma poltrona de 120 mil. O cara já te ancorou. Então, às vezes eu ancoro gerando valor, às vezes eu ancoro me posicionando para que quando tu entra, tu já tem um, tipo, que nem vinho. Já viu como é que é supermercado de vinho? Tu começa com o valor de vinho e ele vai diminuindo. daí você fala assim, tô levando, tipo assim, num relógio. Você chega lá, o cara Rolex 300, você chega e fala assim, isso aqui é 10? Pô, 10 super cabe no meu bolso, né? Aí você põe e vai embora e gastou 10 mil.